Depois da eleição de Rodrigo Pacheco, vem aí a CPI dos atos terroristas. O governo nem queria, mas não tem alternativa, né, Mônica? Assinaturas É isso, reunidas, CPI Megali. instaurada. Bom dia pra você. Bom dia em primeiro lugar, bem-vindo. Obrigado. Bom Bem-vinda reencontro também. nosso. Megali, é isso aí. A vitória do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado deve fazer deslanchar essa investigação no Senado dos ataques terroristas do dia 8 de janeiro, né, ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Esse assunto estava em banho-maria, como bem disse você, o governo não queria muito que ele deslanchasse, mas o assunto também estava em banho-maria porque diversos parlamentares da base bolsonarista, inclusive, apoiaram, né, esses ataques e a permanência de manifestantes nos arredores ali de unidades militares, de quartéis no Brasil inteiro, e especialmente em Brasília, na capital federal, com os resultados que a gente sabe, né? A gente sabe o que aconteceu a partir desses acampamentos golpistas. Mas agora que a eleição passou, agora que já está garantido ali o comando do Senado para Rodrigo Pacheco, a pressão pela instalação dessa CPI vai aumentar. Eu conversei, por exemplo, uma das pessoas com quem eu conversei ontem foi o senador Renan Calheiros, que foi um dos articuladores da vitória do Rodrigo Pacheco e que defende com muita força essa CPI. Ele me disse que vai procurar o presidente Lula, né, para convencer o presidente Lula de que a CPI é imprescindível, nas palavras dele, não apenas para investigar os manifestantes que depredaram as sedes dos poderes, que já estão sendo investigados pela Polícia Federal, mas também para investigar os próprios parlamentares e, diz Renan Calheiros, os militares envolvidos na organização desses atos terroristas. O Renan disse que a pior solução, né, seria a convivência pacífica com integrantes das Forças Armadas, caso se comprove que algum deles ou que mais de um deles tenha ajudado esses atos, né? E que, apesar do temor de setores do governo de mexer com os militares nesse momento, é preciso fazer essa investigação e, se por acaso houver algum fardado envolvido, seria necessário puni-lo exemplarmente. Quer dizer, além disso, os defensores da CPI argumentam que ela daria uma visibilidade muito maior, né, e uma transparência muito maior a essas investigações. Como nós bem sabemos, as investigações da CPI, elas são ao vivo e a cores na televisão, vai lá o depoente, dá um depoimento na frente do Brasil inteiro, bem diferente do que acontece quando essa investigação é feita ali no âmbito da Polícia Federal. O presidente Lula já disse que a CPI é uma questão interna do Congresso, mas que ele não gostaria que ela fosse instalada, porque, segundo ele, pode dar uma confusão tremenda. Essas são as palavras do Lula. O problema é que a própria oposição, né, Megali, ela pode coletar assinaturas para uma CPI sobre o mesmo assunto com o dedo apontado para o outro lado, com o dedo apontado para eventuais equívocos, erros do próprio governo Lula na condução dessa crise. Então, a ideia dos que defendem a CPI, como o Renan Calheiros, seria de se antecipar e já instalar esse colegiado para fazer essa investigação, que eu acho que é muito bem-vinda, né, Megali? Qualquer investigação sobre esses atos gravíssimos, ela, do ponto de vista do interesse público, ela seria bem-vinda e seria importante. Concordo. Acho que qualquer consequência para o que aconteceu naquele dia ainda é pouco. Mas essa CPI pode gerar imagens bem sui generis, né? A gente citava aqui recentemente. Sei lá, você convoca um Braga Neto para depor e ele não aparece. E aí? Vai mandar a polícia prender o general? Né? Seria o caso. Seria o caso. Mas veja aí o potencial explosivo, né? De tensionar ainda mais essas relações Planalto-Caserta. Diga, Mônica. Mas eu não acredito que um general, por exemplo, como o Braga Neto, simplesmente sumiria, desapareceria, né? Ele certamente argumentaria juridicamente, como o Pazuello fez, e derrotados se enquadram, né? Isso tem sido, de fato, o histórico. Por isso que seria necessário fazer esse enfrentamento, né? E se não se enquadram nas leis e nas regras, aí ficam fora da lei, fora das regras. Pelo menos isso fica evidenciado, né?